Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui do Descola. Se você está se preparando para o PSS da Seduc São Paulo 2027, hoje nós vamos começar a estudar um dos principais temas da bibliografia do edital, as metodologias ativas. O tema aparece na obra de Lilian Bassic e José Moran, uma das obras de referência da parte de conhecimentos gerais e didáticos pedagógicos. Mas antes de entrar no conteúdo, quero fazer uma pergunta. Quando você pensa em uma aula tradicional, o que vem na sua cabeça? Talvez o professor falando durante quase toda a aula, enquanto os estudantes escutam, copiam e depois respondem algumas questões? Agora imagine outra situação. O professor apresenta um problema, os estudantes pesquisam, discutem, testam possibilidades e explicam o que aprenderam. Qual dessas situações coloca o estudante em uma posição mais ativa? É justamente essa mudança na forma de pensar o ensino e a aprendizagem que está no centro das metodologias ativas. E atenção, metodologia ativa não significa apenas colocar os alunos para se movimentar. A questão principal é, o estudante está apenas recebendo informações ou está sendo colocado para pensar, resolver problemas e construir conhecimento? E é isso que nós vamos entender hoje. Mas afinal, o que são metodologias ativas? De forma simples, são estratégias que colocam o estudante em uma posição mais participativa no processo de aprendizagem. O estudante não é apenas alguém que recebe informações prontas do professor. Ele também pode investigar, fazer perguntas, resolver problemas, participar de discussões, desenvolver projetos e aplicar o conhecimento em situações práticas. Mas atenção! Isso não significa que o professor deixou de ser importante, muito pelo contrário. Nas metodologias ativas, o professor continua tendo um papel fundamental. É ele que planeja a aula, organiza as atividades, orienta os estudantes e acompanha o processo de aprendizagem. A diferença é que o estudante também participa de forma mais ativa desse processo. Então, ao estudar esse tema, pense nessa ideia. O professor não desaparece. O aluno não fica sozinho para aprender. O professor continua organizando e mediando o processo, mas cria situações em que o estudante precisa pensar, participar e construir conhecimento. E agora nós vamos entender uma coisa que pode confundir bastante. Metodologia ativa não significa simplesmente fazer qualquer atividade em sala de aula. Uma atividade em sala de aula não é automaticamente uma metodologia ativa. Por exemplo, o professor pode entregar uma lista de exercícios e pedir que os alunos respondam as questões. Existe uma atividade, mas isso por si só não significa que os estudantes estejam participando ativamente da aprendizagem. Por outro lado, uma aula pode ser silenciosa e ainda assim promover uma aprendizagem ativa. Imagine um aluno analisando um problema, refletindo sobre uma situação e tentando construir uma solução. Mesmo sentado e em silêncio, ele pode estar participando ativamente da aprendizagem. Por isso, a pergunta não é apenas o aluno está fazendo alguma coisa? A pergunta é o que ele está fazendo? Ele está apenas repetindo uma resposta pronta ou está pensando, analisando, tomando decisões e construindo uma compreensão sobre o assunto? É essa participação intelectual que está no centro das metodologias ativas. E agora vamos conhecer algumas das principais metodologias que você precisa entender para o PSS. Quando falamos em metodologias ativas, uma ideia central em Bassic e Moran é que a aprendizagem acontece de maneira mais significativa quando o estudante participa ativamente do processo. Isso pode acontecer de várias formas. O aluno pode investigar uma questão, resolver um problema, criar um projeto, discutir uma ideia ou relacionar o conteúdo com uma situação real. Mas existe um detalhe: a atividade precisa ter um objetivo de aprendizagem. Não basta simplesmente colocar os alunos para trabalhar em grupo ou usar uma tecnologia. A estratégia escolhida precisa ajudar o estudante a desenvolver conhecimentos e habilidades. Por exemplo, imagine uma aula sobre meio ambiente. O professor pode simplesmente explicar o conteúdo e pedir um resumo, mas também pode apresentar um problema. Como reduzir a produção de lixo na escola? A partir daí, os estudantes podem pesquisar, analisar a realidade da escola, discutir propostas e apresentar soluções. Nesse caso, eles não estão apenas recebendo informações,
Estão investigando, refletindo e aplicando conhecimentos para tentar resolver uma situação. É essa relação entre participação do estudante, reflexão e construção do conhecimento que precisamos compreender. Entre as metodologias ativas, algumas aparecem com frequência nos estudos sobre inovação educacional. Na aprendizagem baseada em problemas, os estudantes recebem uma situação-problema e precisam investigar, discutir possibilidades e buscar soluções. Na aprendizagem baseada em projetos, os alunos desenvolvem uma proposta mais ampla, geralmente relacionada a uma questão concreta, utilizando diferentes conhecimentos durante o processo. Também temos a sala de aula invertida. Nessa proposta, o estudante pode ter um primeiro contato com o conteúdo antes da aula, por meio de textos, vídeos ou outros materiais. Assim, o tempo em sala pode ser utilizado para discutir, tirar dúvidas e aprofundar o conhecimento. Mas atenção, a metodologia não deve ser escolhida apenas porque está na moda. Para Basic e Moran, é fundamental considerar o objetivo da aprendizagem, o conteúdo, o contexto da turma e as necessidades dos estudantes. A metodologia deve estar a serviço da aprendizagem. Agora, vamos entender como a FGV pode transformar essas ideias em uma questão de prova. E como que isso pode aparecer na prova? Imagine que a questão apresente um professor que deseja aumentar a participação dos estudantes. Ele apresenta um problema relacionado à realidade da turma, permite que os alunos investiguem, discutam possibilidades e construam uma solução. Nesse caso, a proposta está relacionada aos princípios das metodologias ativas. Mas cuidado com uma possível pegadinha. Se a questão disser que o professor deve abandonar completamente a explicação, isso está errado. As metodologias ativas não eliminam o professor. O professor continua planejando, orientando e mediando a aprendizagem. O que muda é a participação do estudante no processo. Então, para estudar Basic e Moran, guarde esta ideia. O estudante participa ativamente da aprendizagem e o professor organiza e media esse processo. Não existe uma única metodologia que sirva para todas as situações. A escolha depende dos objetivos, do conteúdo, da turma e do contexto. E esse é o ponto principal desta aula. Se você entendeu essa lógica, já deu um passo importante para estudar metodologias ativas e interpretar questões da FGV. No próximo vídeo, nós vamos continuar avançando na bibliografia e estudar o STEAM em sala de aula.